Vamos lá, vamos começar o capítulo 7. Agentes da Parnassá, sustento. Mas, sorte. Pode-se ter de tudo, desde que não seja contra a vontade de Deus. Na tradição judaica, abissale mas um pouco de sorte faz toda a diferença. Mais vale 1 grama de sorte do que 1 quilo de ouro, diz o ditado em Yiddish. Mas o que vem a ser sorte? Uma tradição que enfatiza tanto a interconexão e a responsabilidade de tudo para com tudo, não pode pretender um conceito que significa estar, por acaso, no lugar certo, na hora certa. Seria admitir elementos de caoticidade e aleatoriedade, que, se por um lado parecem explicar muito do mundo na sua dimensão mais compreensível ao intelecto, por outro, rompem com a possibilidade de Ashgash, supervisão cósmica. Afinal, alguém dispensa sortes? Ou elas são produtos do acaso? Na tradição judaica, mas traduzida como sorte, tem na sua origem hebraica o sentido de destino. E o destino, segundo o Talmud, está todo nas mãos de Deus, salvo a referência a Deus. Esta é toda a abertura, ou todo o espaço ao qual está limitado o livre-arbítrio e o acaso. A reverência a Deus ou não. Difícil de entender esta afirmação esclarece que nossa liberdade está em poder ou querer ver o que nos acontece por um determinado prisma. Nosso maior problema é perceber que este pequeno e limitado espaço para o acaso é basicamente a dimensão toda do mundo físico e material. Quando o Talmud exclui tudo na dimensão do acaso, faz referência a tantos e complexos ciclos de retorno e dimensões que tudo no mundo concreto torna-se um detalhe. Uma casca fina e frágil que se faz fenômeno na realidade do corpo e da matéria. Os seres humanos vivem num meio ambiente de matéria, exatamente onde podem ter acesso a decisões e livre-arbítrio. É neste plano que decidem entender o que lhes acontece como existência, de maneira a reverenciar e ver, ou não reverenciar e não ver. E isto é somente o que importa. Mas, mais adiante, analisaremos com maior cuidado as implicações do que importa, ao abordarmos o não estar mais neste plano material e o conceito de bens no mundo vindouro. A chamada sorte é uma miragem provocada como efeito de porta da vida, no meio ambiente da matéria. Estar no lugar certo na hora certa ou no lugar errado na hora errada é uma possibilidade na dimensão da matéria. No entanto, não é desta sorte que derivamos o conceito de mas. É um pequeno milagre, resíduos do milagre no qual estamos imersos, que pode ser num determinado momento evocado. É, portanto, transformação de segula, do tesouro, em hora certa, lugar certo, como se estivéssemos, lei Avdil, que seja diferenciado, brincando com esses jogos computadorizados, em que, de tantos em tantos pontos, somos bonificados com o direito a desaparecer da tela, ou a ficar invulneráveis, ou recriar um cenário na tela mais propício ao jogador. Percebe, porém, aquele que joga, que ser levado a utilizar-se deste recurso nem sempre é a melhor maneira de jogar, pois perdem-se muitas oportunidades a cada mudança de cenário, e as mais altas pontuações são daqueles que esgotam ao máximo as possibilidades sem recorrer à bonificação. Também é verdade que utilizá-las muitas vezes permite continuarmos no jogo. Abissale, mas um pouco de sorte é algo que é bom ter. Às vezes, apenas saber que se pode contar com ela já é importante por si só. Gastar demais, mas também é algo preocupante, como
vimos acima na associação com a roda da carruagem, cujo ponto mais alto no instante é, ao mesmo tempo, o início da escada, o início da descida. Esta é a razão pela qual um pouco de antissorte, ou azar, é bem-vindo na tradição judaica. Quando alguém deixa cair um prato no chão e este se quebra, dizemos Maz Tov, boa sorte. Ou seja, que bom você não ter desperdiçado sua sorte para que o prato não quebrasse. Seria um verdadeiro desperdício. É aqui que o verdadeiro sentido de mas começa a aparecer. O que vale a pena gastar com mas e o que deve ser comemorado com mas, pela capacidade que tivemos de não esgotar segura o tesouro por coisas que não valem a pena. Discernir o que vale ser percebido como mas e o que é autoglorificação por coisas de menor importância. É similar a exercer o direito de ter reverência ou não ter reverência. Esta é a maneira com que podemos também resgatar um pouco da ironia que nos permite agradecer pelas pequenas coisas ruins, os pequenos azares que de alguma forma aumentam a nossa sorte. Sorte é, portanto, relativa. Sorte é também poder tê-la no momento certo, para a coisa certa. Sendo assim, nem todos conseguem perceber a sorte como sorte. E muitas vezes o que chamam de sorte pode muito bem ser um azar. Muitas vezes encontramos os rabinos acionando a sorte para que esta se complemente e permita que algo que deve acontecer aconteça sem maiores distúrbios ou demoras. É o último esforço que permite apressar um processo que se concluiria de qualquer maneira. Por isto, a mas, por um lado, não é idolatrada, por outro, é muito bem-vinda no momento certo, para a coisa certa. Se buscássemos uma explicação mecanicista dos rabinos para explicar sua existência, estes nos refeririam ao quadro de sustento que vimos acima. Mas é quando, desaparecendo desta dimensão, uma necessidade vai a outros mundos em busca de sustento. E ao retornar a esta mesma dimensão, reaparece como algo mágico, como se orquestradas, parecendo ter sido planejadas com requinte. As coisas se ajeitam de maneira surpreendente. E assim não compreendemos, pois a necessidade foi a outro mundo que não acompanhamos, visual ou intelectualmente. Mas como encontrar a sorte quando necessário? Evocando a sorte. Evocar a sorte é algo possível, desde que se tenha posse de algum conhecimento. E é sobre este conhecimento que nos contam os rabinos. Rabi Yitzhak vivia na cidade de Cracóvia e era muito pobre. Aconteceu que por 3 noites seguidas sonhou com um enorme tesouro escondido sob uma ponte na distante cidade de Praga. Pela insistência do sonho, resolveu ir à Praga em busca do tesouro. Ao chegar ao local, descobriu que a dita ponte era patrulhada dia e noite por soldados do rei. Ficou circundando o local até que o capitão da guarda veio a ele saber o que queria. Rabi Yitzhak então contou sobre seu sonho. Você quer me dizer que acredita em sonhos como este? Riu dele o capitão. Se eu acreditasse em sonhos, então também teria que ir até a distante cidade de Cracóvia e encontrar um rabino, um tal de Yitzhak, porque sonhei que um grande tesouro estava enterrado debaixo de sua cama. Rabi Yitzhak agradeceu ao capitão, voltou para casa e encontrou o tesouro sob sua cama. Sobre 2 pontos nos esclarece essa história. O primeiro, de que certos indícios apontam para os que os conseguem discernir formas de se chegar a tesouros. O segundo, de que estão todos enterrados não só na própria casa, senão que debaixo da própria cama. Na essência de cada um, só terá sorte aquele cujo tesouro encontrado for tesouro de sua casa.
tesouro de fora de sua casa não reverte em sorte, mas em muito azar. O tesouro de casa é o tesouro interno, as possibilidades de verdadeiro prazer e aproveitamento de vida que podem tornar qualquer experiência externa em fonte de sorte real ou de ironia. O sábio evoca a sorte do seu interior e não de algum poder paralelo ao existente no lado externo. O sábio busca no tesouro debaixo de sua cama a abertura para olhar o mundo e influenciá-lo com seu olhar de maneira a ter mais, e como se por milagre abstrair mais um pouco de sorte. De onde veio? Do tesouro sob a cama, e não de um tesouro projetado em lugar distante, inacessível no espaço. Inacessível por falta de conhecimento. Sim, nunca por distância, ausência de oportunidade ou simplesmente por antissorte, azar. Estas, na verdade, são as justificativas do Nebesh, do coitadinho, dentro de cada um de nós. O Nebesh é a energia que constantemente coloca mais terra sobre o tesouro, sobre nossa cama. O Nebesh enterra mais e mais profundamente o tesouro, de tal maneira que para muitos chegar ao tesouro se transforma em tarefa quase impossível. Vamos agora falar de anjos, Melushim, anjos. Tudo o que estamos dizendo sobre a sorte é como se estivéssemos estendendo o conceito de interconexão que existe entre todos e tudo. No mercado físico e material da natureza, para uma interconexão de um mercado que transcende a barreira de todos os mundos, pois é esta conexão que não vemos e que não entendemos que faz baixar situações e ocorrências que nos surpreendem. Por isto, quando menos esperarmos, seremos balançados em nossas vidas por alguma coincidência ou sincronicidade que nos deixará intrigados. São situações deste plano que se elevam e sofrem influências de outros planos. E ao voltar, nos surpreendem pela descontinuidade dessa realidade que representam. Ao mesmo tempo que são muito pertinentes a esta realidade. Na verdade, nunca abandonaram o espaço da realidade que nós, sim, de nossa parte, atrofiamos e reduzimos à pequena realidade. Um destes fenômenos são os anjos, em hebraico, anjos, melashim. Na pronúncia Yiddish, melushim. Significa literalmente enviados ou agentes. Os anjos são elementos conectores entre a realidade pequena e a realidade. Não são seres, mas motivações dos outros mundos que se incorporam em pessoas, situações ou oportunidades. São, na verdade, os agentes das sortes e dos azares, como nós os vemos aqui deste lado, no mundo da Asiá. Na tradição rabínica, G. Rabba 52, é esclarecido. Um anjo, malash, nunca realiza duas missões. Da mesma forma que dois anjos nunca partem para realizar a mesma missão. Cada motivação se expressa de mundo a mundo com endereço certo, pois foram atraídas e cativadas desde este plano em que vivemos. Em outras palavras, cada um de nós pode ser tomado por estas motivações e tornar-se um agente, um intermediário entre mundos. Sem que saibamos, acabamos apresentando pessoas a pessoas, pessoas a oportunidades. Por nossa causa, as levamos a estar em certos lugares ou a não estar. Quantas vezes não descobrimos, para total espanto nosso, que alguém nos considera muito, pois fomos fundamentais em seu processo de vida? E muitas vezes nem sequer sabemos ao que esta pessoa está se referindo. O que nos ocorreu foi produto das interconexões, onde fomos feitos mensageiros e agentes de sortes e azares. Fomos feitos anjos e cumprimos com nossa missão intermediando para as motivações.
Estas motivações vêm desde a segula, que é o tesouro, né? E nos ejute e nos abastecem com abundância ou atestam nossas carências. Este conto chassídico menciona com clareza as interconexões e comenta sobre a criação de anjos, motivações. Diz o Keretzler: aquele que auxilia outra pessoa cria o anjo Azriel, literalmente ajudante de Deus. Aquele que contribui para a justiça cria anjos, literalmente justiceiros. De alguma forma, ao agirmos em interconexão consciente, elevamos para outros mundos intenções que retornam como motivações. Se prestarmos atenção, estas intenções já são motivações, até mesmo neste plano, mas será apenas quando nos retornarem como anjos, agindo sobre nós mesmos, que perceberemos sua existência para o nosso espanto e dúvida. Este é, na verdade, o elemento mais atemorizante do dar-se conta desta realidade. Percebemos que nem sempre estamos indo para os lugares que estamos indo, pelas razões porque pensamos estar indo. Somos seres interativos, de uma maneira muito mais intensa e dinâmica do que podemos imaginar. Tão forte é isto, que aquele que se aprofunda pode sofrer as consequências da confusão, pois há fortes tensões que tendem a dissolver o ego. Quão interativos somos não faria o menor sentido para a nossa percepção de eu. Por um lado, nos encontraríamos sem pai nem mãe, sem referências, no mundo dos significados. Por outro, ficaríamos deslumbrados com a unicidade de significado. Afinal, no nó das interações reside o preço justo, célula real do mercado, local sagrado dos sagrados, que o Eterno nos coloque véus até que possamos realmente enxergar. No mundo dos negócios, do Geschäft, as motivações têm tráfego intenso. São elas que no dia a dia, na interação nossa cotidiana, se expressam em sustento. Nós mesmos nos favorecemos com oportunidades uns aos outros. Porém, como já explicamos acima, sustento não quer dizer riqueza material. Desta forma, seríamos anjos de sustento, na maior parte do tempo, para os ricos que, por alguma razão, seria o interesse maior das motivações. Mas não é tão simples ou mecânico assim. O Rabi de Rimanov sonhou que havia ascendido aos céus e que ouviu um anjo que suplicava ao Eterno para permitir-lhe trazer riquezas ao povo cá embaixo. Ele dizia: vê quão piedoso é teu povo e em que miséria vive. Libera para eles riquezas e te serão muitas vezes mais devotos. O rabino então inquiriu o nome deste anjo e lhe disseram: ele é chamado de Satã. O rabino, mais que de repente, exclamou: deixa-nos em pobreza, ó Eterno, guarda-nos dos favores de Satã. O Rimanover sabia que muitas vezes o sustento e a riqueza não são produtos de interconexões favoráveis. Não é raro que sejamos também mensageiros de motivações que trazem mensagens ruins, transformando-nos então em mensageiros de Satã, de obstáculos para uma vida realmente mais rica. Cada ganho, cada sorte, cada sustento deve vir-nos sem sensações dúbias ou corações divididos, pois se assim são, melhor desconfiar que, em vez de riqueza e sustento, talvez sejam empecilhos à riqueza. Terminado o capítulo 7.